O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa da casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação. Estamos, desde quando começamos esse tempo comum, a igreja ela tem colocado para nós o Evangelho de São Marcos nesse tempo. São Marcos vai nos acompanhar até o período da Quaresma. Aí, quando entrarmos na Quaresma, as leituras começam a ser variadas por causa do tempo que nós estaremos celebrando. Então, agora nós estamos já no capítulo 2, do versículo 13 a 17. E o contexto do Evangelho está sempre ali. Casa de Pedro, da sogra de Pedro, a sinagoga e o mar da Galileia. Como eu tenho falado para vocês, a sinagoga está de um lado, no meio está a casa da sogra de Pedro, onde Jesus estava ficando naquele tempo, e o mar da Galileia fica ali também do lado da casa. E hoje o Evangelho começa dizendo assim: naquele tempo Jesus saiu de novo para a beira do mar. Agora ele já não está mais nem na casa de Pedro, nem na sinagoga onde ele expulsou aquele demônio. Ele está no mar. Uma grande multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Antes de voltar para o Evangelho, vou contextualizar algo importante para nós entendermos também o Evangelho de hoje. São Paulo, ele escrevendo para Timóteo, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 6, ele diz que a fonte de todos os males é o amor ao dinheiro. Aí ele diz que nós devemos nos contentar apenas tendo o bastante para comer e para se vestir, é o bastante. Ele diz porque pobre nós viemos para esse mundo nós viemos sem nada, e sem nada nós vamos deixar esse mundo. Assim que São Paulo, ele se dirige a Timóteo. Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, ele diz o seguinte: não deveis amar a Deus e ao dinheiro. Ou você ama um, ou você ama o outro. Só que o dinheiro ali no Evangelho, a palavra mesmo é mamon.
Mamon é um demônio, é um Deus que é relacionado a essas questões das riquezas. É como se esse Mamon, ele desse toda a segurança para as pessoas. Então ele suscita no coração das pessoas o desejo de adorá-lo, porque é ele que vai dar toda a segurança material. Então Jesus agora está dizendo, ou você ama o Deus verdadeiro, ou você vai amar Mamon. Quem você ama? Você luta por quem? Você busca quem? É isso que Jesus está dizendo. Aí ele diz, porque você vai odiar um e amar o outro e vice-versa. Santa Francisca Romana, uma santa, uma monja, ela teve a graça de ver o céu, o inferno e o purgatório. E quando ela foi levada pelo anjo ao inferno, ela viu lá Satanás, que é o Lúcifer, enviando os demônios para vir aqui para nos tentar e nos tirar de Deus. Então ele colocava, ali tinha o demônio do prazer e o demônio da riqueza, e esse demônio da riqueza é justamente Mamon. E os outros demônios. Então estou frisando, esse Deus chamado Mamon, que de uma certa forma as pessoas acabam indo, buscando, e se for preciso, dando a vida pelo dinheiro, por Mamon. A pessoa dá porque Mamon vai dar vida para a pessoa. Em outras palavras, eu quero dizer assim, não é que ter dinheiro seja ruim. Infelizmente, nós temos que lidar com essa questão, porque realmente, sem o dinheiro, nós não vamos comprar as coisas, não vamos ter as coisas. Agora, quando se coloca o dinheiro acima de Deus, aí começa a complicar. Por que eu estou falando isso? Por causa do evangelho de hoje. Geralmente, nós vemos esse evangelho sempre na perspectiva da vocação de Mateus. Ele estava ali sentado na coletoria de impostos, aí Jesus passou e disse para Mateus assim, segue-me, aí Mateus seguiu e ele se tornou depois o apóstolo. Então, e Jesus está chamando você também, quem sabe se você também isso. Mas vamos ver também outra perspectiva. Mateus, ele era um coletor de impostos. Mateus, ele era odiado pelos judeus. E ele era judeu também. Só que ele trabalhava para Roma. Ele trabalhava para César. Então ele estava ali sentado e ali as pessoas iam, os judeus, pegavam o dinheiro e entregavam para ele entregar para Roma. Eram os impostos. Ele recolhia os impostos. Mas ele era odiado porque, além dele recolher, ele se utilizava daquilo ali também para enriquecer. Então, vamos dizer assim, se era para recolher R$100, ele recolhia 150. Uma parte para ele, 50 para ele, a outra para... Então ele era um ladrão, na verdade. Era um corrupto. E hoje em dia a corrupção está aí. E olha, não fiquem só olhando os grandes corruptos, não. Observe se você também não é, porque as repetições se fazem embaixo, né? Não é só lá em cima. É um mal que está aí, a riqueza, por causa dessa segurança que o dinheiro dá. Então, quanto mais se tem, mais segurança a pessoa vai ter, dizendo
que agora eu tenho dinheiro, estou seguro, não vou morrer. Só que pobre e rico morre, né? Então que isso fique bem claro. Então Jesus, quando ele passa, a primeira coisa que Jesus está fazendo é salvar Mateus. Do jeito que Mateus estava, ele não iria se salvar. O Deus de Mateus era Mamon. Repito, talvez era assim, 50 para mim, 100 para Roma. E ali ele era odiado. E justamente aquele homem que estava com a alma dele entregue não a Deus, mas a Satanás, que se ele morresse, ele não se salvaria, ele iria para o inferno. Jesus passa e diz: me siga. Na hora que ele levanta da coletoria de impostos, ele estava fazendo uma grande renúncia. Ele estava agora tirando da vida dele toda a segurança que ele tinha naquele dinheiro. Então ele deixa a coletoria, ele deixa o dinheiro e ele segue agora Jesus. Jesus mesmo fala que para segui-lo é preciso renunciar ao pecado. Ele renuncia ao pecado. Se ele fosse um coletor de impostos que pagasse ou que recolhesse o que era pedido, ele não precisaria passar pela situação de renúncia. Ele não iria passar pela situação de estar colocando em perigo a salvação dele. Jesus até poderia chamá-lo, mas sem essa questão, né, de ele estar roubando. Então agora ele renuncia para colocar agora toda a segurança dele em Deus, em Jesus de Nazaré. Aquele homem que estava ali, que as pessoas ainda não tinham essa certeza de que ele era Deus. Mas que Mateus, vendo tantas coisas que ele tinha feito e a fama dele se espalhando ali por toda a Galileia, a Judéia, até fora de Israel, ele, por um impulso, ele acabou indo e se tornou um grande apóstolo depois. Aí agora, uma vez que ele não vai sozinho, ele chama os outros ladrões também com ele, que estavam com ele, e os outros que eram tidos como pecadores. Então ele se aproveita, faz um jantar, um almoço, não sei se foi café da manhã, não sei, e ali, junto com Jesus, que Jesus estava lá, Jesus também aproveita para fazer de tudo para que os outros também larguem a vida velha que eles estavam. E aqui entra o questionamento dos fariseus e os doutores da lei, que eles se achavam os puros e os santos, e na verdade eles não eram puros e santos coisa nenhuma, eram outra corja também de pecadores, de ladrões e tudo, uma coisa mais oficial, mais escondida assim, mas revestido de uma santidade muito grande. Então eles tinham até essa questão de não se misturar com os pecadores. Então quando eles encontram Jesus lá, então eles fazem o questionamento. Como? Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Não, ele deveria estar comendo só com os santos, só com os puros. Como pode uma coisa dessa? Então eles não sabiam que Jesus é Deus e que ele tinha vindo justamente para isso, para
resgatar os que estavam nas mãos de Satanás, aqueles que estavam levando uma vida de caminho para o inferno e não de uma vida de caminho para o céu. Porque os que já estavam no caminho do céu não precisavam de Jesus. Quem precisava era que estava no caminho errado. E foi para isso que ele veio. Só que ele veio para salvar todo mundo. E na cruz ele derrama o sangue e nos salva. E aí Jesus dá a resposta. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Mateus estava doente. De uma doença que iria ser fatal na vida dele. Seria fatal. Eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores. Então agora Jesus se alegra porque Mateus largou a vida errada. O segmento de Jesus se dá justamente dessa forma. Seguir Jesus significa largar a vida de pecado. Não se segue Jesus numa vida dupla. Eu sou de Jesus, sim, sou. Você é católico? Sou. Você já fez tudo na sua vida? Sim, eu sou batizado, eu sou crismado, eu sou tudo. Mas um ladrão. Ladrão não entra no céu. E padre, mas e o bom ladrão? Sim, o bom ladrão se converteu. O mau ladrão não. O bom ladrão, que não sei nem se tem bom ladrão. Todo ladrão é ruim. Está tirando dos outros. Ou é uma coisa ou é outra. Então o bom ladrão é porque na hora em que o outro blasfemava contra Jesus, o tal bom ladrão dizia: você não se envergonha? Nós estamos aqui porque nós merecemos, se nós somos assassinos, somos ladrões, mas esse homem não fez nada. Senhor, agora ele, lembra-te de mim. Aqui está a expressão de conversão dele. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Aí Jesus, ok, se converteu, hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus se referiu ao outro, falou para o outro também, e você também, seu não convertido, você também vai estar comigo. Não, foi só ele. Se o outro também dissesse: perdão, meu Senhor, eu também reconheço, perdão pelas minhas blasfêmias, perdão por tudo que eu falei, eu também mereço, não o céu, eu mereço a perdição, mas tenha piedade de mim, então lembra-te de mim também. Aí Jesus iria dizer para ele: você também estará comigo. Mas com o outro ele não falou, porque não houve arrependimento por parte do outro. Repito, ladrão não entra no céu. Porque às vezes a gente fica olhando somente os grandes ladrões. Nós já sabemos, os ladrões engravatados a gente vê por aí. Está tudo na televisão, nas redes sociais. Mentem, roubam dos pobres mesmo. E ainda tem uns pobres idiotas que dizem assim: rouba, mas faz para nós. Os idiotas. Faz nada. Faz para eles. E isso não é nem motivo de a gente rir, não, é de chorar. Porque esses homens e essas mulheres que fazem um tipo disso, porque esses são os Mateus, os Levis do momento de hoje. Só que esses Levis não estão se convertendo, não.
E Jesus está chamando, então com os olhos fechados, os ouvidos fechados, o coração fechado para Jesus, porque a segurança deles está no real. Se pelo menos fosse no euro, ou naquele dinheiro lá dos ingleses, né? Não sei o que, esterlina, como é? A libra esterlina. Mas cada um vai no que tem, né? Então, se aqui é real, vamos no real. Só que esse real é irreal. Se perdendo, mentindo, e cada vez mais querendo mais, e querendo mais, e querendo mais. E engana aqui, rouba daqui, rouba de lá. E promete para esse, promete para outro, se você fizer isso, eu vou dar isso, e o cara fica todo iludido, e eles enriquecendo com os carros, mansões e tudo mais, e não se converte. Eu fico preocupado no dia que essas pessoas morrerem, não se salvarão. E aqui eu vou dizer uma coisa: tirem da cabeça de vocês que depois de morto se converte. Não tem conversão após morte. Pós-morte não existe conversão, é só nessa vida. Ou se converte aqui, ou não se converte. Ninguém fique pensando que depois, quando for lá diante do trono de Deus, ele vai dizer: me perdoa, Jesus. Não tem mais. Não tem perdão lá mais. O que vai ter lá é Jesus dizer: ide para o fogo eterno, ou vinde bendito de meu Pai. Não tem conversão depois, conversão é hoje. Então vamos deixar os grandes e vamos agora para os pequenos. Uma vez, uma mulher, uma senhora muito jovem, ela veio conversar comigo e ela chorava muito e pedia perdão, dizendo: padre, eu não quero mais viver essa vida. Eu disse: o que é, minha filha? O que é que você está vivendo? Ela disse: padre, eu tenho um emprego muito bom. E eu trabalho com essas questões dos idosos, não sei se é empréstimo com idosos e tal. E eu ganho muito bem. E lá é assim, padre. Você sabe, né? Os idosos, né? São fáceis de manipular. Eles chegam lá para pedir um empréstimo, alguma coisa, aí nós dizemos, a gente vai com uma lábia muito bonita, uma conversa linda. Aí eles acabam acreditando, e aí é tanto, e a gente acaba pegando mais. E a minha patroa está até contente comigo, porque eu estou trabalhando muito bem, estou fazendo justamente o que ela está pedindo, porque é assim, um trabalho de equipe, né? Uma roubalheira de equipe. Mas, padre, eu não quero mais isso. Quando eu volto para casa, a minha consciência pesa. Peguei o dinheiro do seu José, peguei o dinheiro da dona Maria. E olha, o carro que eu tenho é o dinheiro da dona Maria, é o dinheiro do seu José. Não quero mais essa vida, padre. Já pedi as contas, estou no olho da rua, sem emprego, sem nada, padre. Eu parabéns para você nesta data querida. Agora sim, muitos anos de vida para você, na eternidade. Repõe, agora repara o mal que você fez. Devolve. Que dinheiro roubado tem que ser devolvido. Se não tem como devolver para os velhinhos, então vai dando para os pobres. Quanto mais ou menos foi que você roubou? Uns 10 mil reais. Então agora você vai fazer o seguinte: todo mês você vai tirar um tanto, porque você tem os 10 mil reais? Não tenho. Então até todo mês você vai tirar um tanto,
quando você tiver com dinheiro, você vai devolver para os pobres até completar os 10 mil reais. Porque se não repara aqui, vai reparar no purgatório, porque ela é convertida, então tem que reparar tudo antes de ir para o purgatório, antes de morrer, porque se não paga tudo que foi devolvido, tem que ir para o purgatório. Imagine pessoas que estão em situações difíceis, que vivem, que tem casa, tem um monte de coisa, tudo de roubo. Dizendo, a gente lembra dos grandes. Antigamente tinha aquela balança, né? Hoje é tudo digital. Mas aquela balança que colocava a mais lá, não sei, quando a pessoa pesava, dava sempre, e ali um dinheirinho a mais entrava. Nós, católicos, devemos ser honestos. Se a roupa, aquela camiseta é 10 reais, é para vender por 10 reais. Agora, claro, entendo o seguinte, claro, quem vende vai comprar mais barato, né? Porque tem o lucrozinho, mas o lucro real, não o da bagunça. Então, claro, quem vai revender tem que comprar mais barato para vender de acordo com a tabela. Não pode passar da tabela. Passou da tabela é roubo. Isso é interessante. Uma pessoa veio e disse: padre, eu vim pedir perdão porque eu estou vendendo mais barato para muitas pessoas, alguns pobres assim que aparecem, eu vendo mais barato, eu acho que eu estou pecando. Eu disse: não, minha filha, isso chama caridade. Continue fazendo se você quiser. Isso aí não é, isso aí Deus se alegra no céu. Isso é caridade. Agora, se é 10, você vende por 11, aí já é roubo. Estão entendendo? Faz uma revisão de vida. A gente olha os grandes, mas às vezes os pequenos estão fazendo a mesma coisa. Só que é assim, quem tem mais rouba mais, quem tem menos rouba menos, mas tudo é roubo. Então eu vim para os pecadores. Aí manipula-se o evangelho para dizer assim, Jesus veio para os pecadores, aí ele diz assim, eu sou pecador, eu sou ladrão, então ele veio para mim. Então eu sou amigo de Jesus, continuo roubando porque eu sou pecador. Ele veio para o pecador, na palavra, na linguagem do padre José Augusto, ele veio para o pecador criar vergonha na cara. Aí quando o pecador cria vergonha na cara, é a festa no céu. Mas o pecador continuar na sem vergonhice, não é amigo de Jesus, não, é amigo de Satanás. É amigo de Mamon. Dinheiro dá segurança? Dá. Só o necessário. A nossa segurança está no Deus da segurança. E o Deus da segurança é Deus, nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo. A Santíssima Trindade é a nossa segurança. Aí entra os avarentos, que só pensam, fica guardando e nunca ajuda o outro. Os chamados discípulos de tio Patinhas. Lembra do tio Patinhas? Vê uma moedinha, ele já pega, né? E não dá nada para os sobrinhos dele, é tudo para ele. Uma moedinha, ele dá a vida por uma moedinha. Dinheiro é para fazer a caridade, é para fazer o bem para o próximo também. Claro, também não é para ficar ajudando o preguiçoso a continuar sendo preguiçoso, né? Vou terminar com outro exemplo. Isso aqui foi um rapaz.
Aí veio, padre, eu vim pedir perdão a Deus, porque eu também não quero mais viver essa vida, não. Eu era uma pessoa de igreja, um homem de Deus. Depois, eu não sei o que deu na minha cabeça, eu criei na minha cabeça que eu tinha que ganhar muito dinheiro. Abre um parênteses agora. Ganhar dinheiro não é pecado. Ficar rico não é pecado. Desde que você fique rico honestamente. Meu irmão veio perguntar para mim, José, meu irmão mais novo, José, eu posso, por exemplo, trabalhar e ganhar dinheiro, e se eu ficar rico, ter algum problema? Ele disse não, eu disse não, desde que seja honestamente. Bem, quem não pode ser rico sou eu e nem essas irmãs que estão aí, ó. Elas fizeram voto de pobreza, então só o necessário. Elas são pobres. Se essas irmãs saírem, as monjas, saírem daqui, vai ficar na miséria, porque não tem nada. Tudo é da ordem. Eu não posso ser rico, imagine eu saindo de uma Hilux, não sei lá, transbordando de dinheiro com uma mansão grande lá, né? Tem um documento do Concílio Vaticano II, que se chama Presbyterorum Ordinis, que é dedicado aos sacerdotes. E lá diz que o sacerdote, ele não deve ter dinheiro ao ponto de causar constrangimento a um pobre. Às vezes o pobre chega lá na casa do rico, vê tanta coisa que ele não sabe nem sentar. De tanto luxo que tem lá, ele fica até se achando indigno de sentar naquele sofá. Então, foi só um parêntese que eu abri. Eu fechei, volto ao raciocínio que eu estava antes. Aí esse rapaz disse que ele começou. E realmente ele ficou rico, ficou bem de vida, mas de forma honesta, viu? Não foi desonesta, não. Só que aconteceu uma coisa. Ele pegou uma doença rara. E aí procura médico aqui, procura médico acolá, ali, atrás, na frente, em cima e embaixo, e nenhum médico encontrava a solução para aquela doença dele. Ele dizia, padre, eu tinha todo o dinheiro para pagar qualquer médico. E agora eu aprendi. A solução para mim, padre, não está no dinheiro. Está em Jesus Cristo. Agora, padre, estou voltando para Deus. Chega dessa ambição de ser rico. Não me trouxe nada. Porque na hora que eu precisei do dinheiro para resolver o meu problema, nem os médicos conseguem. Tá ok. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Os desonestos. Transformem-se em honestos antes que Jesus chame. Porque Levi, o desonesto, se transformou em Mateus, o honesto, o apóstolo, que depois derramou sangue, proclamando a fé em Jesus Cristo e na Igreja Católica e na Igreja. E agora ele está no céu. Se Jesus tivesse chamado ele e ele tivesse dado as costas, Mateus poderia estar no inferno agora, roubando dos outros. Até quando você vai roubar?
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de viver e nem hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Amém.